Olá, pessoal! Bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de geografia de hoje. Então, nesse momento, convido todos para que vocês peguem o nosso livro, Assim Eu Aprendo em Mãos, e abram na página 334. Bem, nós estamos trabalhando os elementos da paisagem. Nós já vimos as diversas formas de relevo, nós já vimos o tipo de vegetação, inclusive fizemos pesquisas que ainda iremos apresentar. E nós chegamos na parte do elemento da paisagem, que são os rios e os mares, tá certo? Então, nesse momento, nós vamos fazer a leitura da página do texto introdutório, que começa na página 334 e finaliza-se na página 335. Então, com livros na mão, vamos fazer a leitura. E o texto, ele diz o seguinte: a maior parte da superfície da Terra é coberta por águas salgadas de mares e oceanos. Mar é a parte do oceano que banha o litoral. Rio é uma corrente de água doce que corre para outro rio, para um lago ou para um mar. Bem, gente, nós vemos aí desde o início a diferença entre mar, tá certo, e rio. Mar é a parte do oceano que banha o litoral. Ou seja, digamos, vamos aqui fazer uma suposição. Vamos fingir que o oceano, ele é um balde de água, um balde cheio de água. E o mar é apenas um copo cheio de água. Mar é a parte rasa do oceano. Por exemplo, quando nós vamos à praia, que ficamos nos banhando naquela parte rasa. Aquilo é o mar, é a parte do oceano que banha o litoral. Então, nós já vemos aí a diferença entre mar e rio, porque rio é uma corrente de água doce que corre para outro rio, para um lago ou para o mar. Então, nós já vemos aí a diferença, porque o mar é água salgada. Os rios e os lagos não, são água doce, ok? Nós começamos aí também no segundo parágrafo, o que diz: o lugar em que o rio nasce chama-se nascente. Foz é onde o rio despeja suas águas. Leito é por onde correm as águas de um rio. Afluente é um rio que despeja suas águas em outro rio. Riacho, ribeirão ou córrego são pequenos rios. Margens são as terras à beira dos rios. Então, nós temos aí essas definições. Nós sabemos que a nascente é onde o rio nasce. Então, vemos aí que para cada etapa do percurso do rio, nós temos um nome: afluente, foz, riacho, ribeirão, córrego e margens. Que margens são as terras à beira dos rios. Nós temos aqui na página 335 explicando a questão das margens. Explica que todo rio tem duas margens, a margem direita e a margem esquerda. Nelas se encontram as matas ciliares, que são a vegetação que protege os rios, que fica, digamos, ao lado, de um lado e de outro, tá certo? Para identificar as margens de um rio é preciso ficar de costas para a nascente dele. À direita estará a margem direita e à esquerda a margem esquerda. Nós temos aí uma imagem simplificada onde nós podemos observar a nascente, o leito de um rio, o afluente, a foz, o rio, as margens do rio e o mar. Então, os rios e os mares também fazem parte dos elementos que compõem a paisagem. Por isso que é tão importante sabermos reconhecer a diferença de cada um. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a importância dos rios, tá certo? Nós vamos falar mais um pouco de aspectos em questões do meio ambiente, mas hoje nossa aula foi introdutória sobre esse elemento da paisagem. Então, o que nós devemos fixar na memória hoje, nessa aula, foram as informações que foram passadas para vocês através da nossa conversa, tá bom, meus queridos? Para finalizar nossa aula, nós temos aí uma atividade que tem o é a sua vez com uma questão e a atividade que também é uma questão. Então, pegue o seu lápis, pegue o seu estojo e vamos responder a nossa atividade. Vamos lá? Bem, e no é a sua vez, pergunta o seguinte: você já conheceu o mar ou algum rio? Comente com os colegas e o professor.
Nesse caso, você vai responder com sua opinião, com suas experiências, se você já conheceu algum mar ou um rio. E na próxima aula online nós iremos discutir todos juntos sobre as nossas experiências. Então essa parte escrita você faz aí nesse espaço do livro e a parte oral nós fazemos na próxima aula por videoconferência, tá certo? Finalizou essa questão, nós vamos para a questão do atividade, onde vocês vão fazer a correspondência dos números entre as definições das palavras. Nós temos aí 4 palavras, que é rio, afluente, riacho e oceano. E nós temos aí ao lado 4 características diferentes. Então, vocês vão dar a definição, ou seja, as características de cada uma dessas partes que compõem, tá certo? O elemento da paisagem, rio e mar, através da numeração. Finalizei a atividade, tia Viviane, o que eu preciso fazer? Pronto, já estou livre? Vai mandar o feedback para a sua professora acompanhar o seu aprendizado, tá certo? Aí sim, com o ok da professora, você estará pronto para uma nova etapa das aulas de geografia. Então, meus amores, nossa aula de geografia de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que o assunto tenha sido interessante. E é isso, pessoal. Desejo a todos um bom dia de estudos, um grande beijo e até o nosso próximo encontro.